Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, graça eterna a todos, sempre agradecendo aí os novos inscritos, agradecendo aos inscritos e pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like, compartilhe as mensagens, para que outras pessoas que ainda estão no engano da religião venham adorar a Deus somente em espírito, em verdade. E abençoado, ontem nós tivemos um vídeo pregando aí contra o sistema religioso, mostrando aí que ontem foi o primeiro domingo do mês, e que eles, os evangélicos, católicos, fazem a chamada Santa Ceia, e a minha pregação ontem teve como título nem a palavra Santa Ceia existe na Bíblia, e que vocês são enganados pelo teu pastor. Eu abri capítulos e abri versículos e levei o entendimento daqueles que querem adorar a Deus. E hoje eu vou mais uma vez. Vocês sabem que a penúltima pregação aí do Bruno Mac foi me refutando com relação à refutação que eu fiz com relação àquilo que ele prega e que não mostra na Bíblia, e que ele insiste em querer me convencer de que ele está certo. Então, mais uma vez eu estou aqui para esclarecer todas as mentiras que o Bruno prega e que ele não mostra. E eu vou refutar ele, chamar ele de novo de mentiroso e provar na Bíblia. Entende, abençoado? Porque ele quer me convencer de que as heresias que ele prega é verdade. E eu estou aqui, viu, Bruno? Mais uma vez, te refutando. E a mensagem aqui tem como título deixando claro ao Bruno Mac. E eu vou te mostrar onde que você engana as pessoas e que só inventa coisa da tua cabeça e que na Bíblia você não mostra. Porque da última vez eu refutei o Bruno com essas mensagens. Ele da última mensagem dele aí, refutando o Haroldo Lira, e ele botou também: saia dessa maldita graça. E ele botou isso no canal dele como tema e me expôs lá no canal dele. Eu não tenho esse trabalho de botar ele aqui no meu canal, né? Primeiro que ele é muito feio e eu não quero gente feio aqui no meu canal. Então, olha, ele começou me refutando aí, dizendo que eu não aprendi nada e que ele ia me ensinar. E aí ele citou que as outras pessoas, os outros pregadores, do qual ele não tem coragem de falar, ficam me usando, ficam botando lenha na fogueira e estão me usando para eu refutar as mentiras dele. Abençoado, você está totalmente enganado. Eu prego o que eu prego no meu canal, né? Eu continuo pregando a graça de Deus que você acabou, mas não mostra. Eu continuo pregando a nova aliança, a aliança eterna, que você acabou
mas que também não mostra. Eu continuo pregando as cartas de Paulo. Eu continuo pregando as cartas de Paulo, que é o que tu prega também. Só que tu dá o teu entendimento, a tua loucura, a tua macumba. E eu não faço isso. Porque eu não saio da simplicidade que é o evangelho, que é as cartas de Paulo que tu diz que acabou. E abençoado, aonde é que está escrito que acabou? Tudo mostra. As cartas de Paulo, lá em Efésios 2,7, ele diz que é para pregar nos séculos vindouros. Séculos, plural. Vindouros, plural. No meu entender, que você diz que eu não entendo de nada, séculos é sem fim. Séculos, no plural. Se fosse século, era para ser pregado só naquele século que ele estava vivendo. Mas em Efésios 2,7 diz que é para ser pregado nos séculos vindouros. Vindouros, tudo no plural. E você é tão inteligente e você não sabe separar o singular do plural? Abençoado. Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. As cartas de Paulo, só quem mandou queimar foi você, abençoado. Ele disse que é para pregar no século vindouro. E eu quero te deixar claro que para mim, né, você não é nada. Você é um zero à esquerda com relação ao evangelho. Porque você ia tão bem, mas aí você quis aparecer, né? E aí você prega para esses teus seguidores aí, que dá glória a Deus. E outra coisa, se tu não percebeu aí no teu canal, a maioria dos teus seguidores, eles dão graça eterna. Dão graça eterna, dão graça e paz. É uma minoria que fala pátria eterna. Eu acho que você não está conseguindo esclarecer para os teus 7.000 seguidores o que é esse teu evangelho da pátria. E eu também estou querendo saber qual é o evangelho da pátria e qual é a Bíblia. Porque na Bíblia do mundo inteiro eu não achei o evangelho da pátria. Eu encontrei o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, o evangelho da graça e o evangelho da primeira aliança, da circuncisão, a lei de Moisés, do qual já foi abrogada. Esse sim foi abrogada. Mas a nova aliança, abençoado, é só na tua cabeça. Você nunca mostrou capítulo, você nunca mostrou versículo. E é tanto que você aquele fogo que você tinha de pregar contra as pessoas da graça, eu percebi aí que caiu 90%. O que você está fazendo agora, o que é? Tu pega o Valdemar e o Santiago, bota no teu canal, começa a fazer fofoca. É de Macedo. E assim sucessivamente. Pega uma senhora aí que você percebe que é uma ignorante, que não sabe de nada. E outra coisa, eu percebi que você bota os títulos da tua pregação expondo as outras pessoas, como você falou que o Ed Macedo tinha entendido que ia fechar as portas, ia fechar a igreja. Deixa de ser mentiroso, macho. Onde é que o Ed Macedo vai falar isso nunca? Se o cara come a mufunfa, o cara come, arrasta dinheiro, com pá, com enxada. Deixa de ser mentiroso, cara. Então, olha. Então ele falou também que eu não tinha aprendido nada e que as pessoas me usam, como eu já expliquei, né? E que também ele diz que vê em mim, né, uma pessoa que não está seguro no que fala. Por que ele está dizendo isso? Porque eu estou falando para ele, né? Eu disse para ele que o evangelho era para ser pregado no século vindouro. E ele disse que o evangelho acabou. Que ele manda rasgar a Bíblia. Ele diz que o evangelho acabou. Ele diz que Cristo acabou.
Ele diz que Deus não existe e ao mesmo tempo ele diz que Deus criou todas as coisas. Como é que Deus criou todas as coisas se nem ele existe? Hein, Analfa? Como é? Explica aí pra mim. Essa tua mentalidade aí, né? Que dizer que Deus não existe, ele é, né? Esse eu sou é um dos nomes de Deus, abençoado. Que quando ele enviou Moisés para libertar o povo, Moisés perguntou para ele, se eles perguntarem quem foi que me enviou, eu tenho que dizer o que para eles? Ele diz, diga que quem enviou ele foi, eu sou. E que serei conhecido assim eternamente. E lá no Primeiro Testamento, lá em João, no livro de João, ele é o pão da vida, ele é a videira. Só, ô inteligente, que tu não entende que Deus e Cristo é um só. Ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou para sempre. E se tu acabar com Cristo, tu acaba com Deus. Se tu acabar com Deus, tu acaba com Cristo. Porque é um só. O que morreu, o que não existe mais, o de Nazaré, carne. Ele é que não existe mais. Porque ele deu o corpo dele, carne e sangue. É por eles, pelos judeus. Entendeu, inteligente? Quem estava dentro do Jesus de Nazaré carne era Deus. Filipe disse, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E o que foi que Jesus de Nazaré disse? O Cristo, falou o que o Jesus Cristo? O Filho do Homem. Disse o que, inteligente? Isso tu não fala. Isso tu não fala, tu só fala a macumba da tua cabeça. Ele disse para Filipe, Filipe, não tem pai para mostrar, Filipe. Quem vê o filho, vê o pai. Quem vê o pai, vê o filho. E aí, como é que tu explica, inteligente? Para dizer que Cristo não existe? Se ele está dizendo que era um só. E é claro que é. Espírito não morre, inteligente. O que acabou foi a manifestação dele. Cristo e Deus é um só. Se tu acabar com um, tu acaba com outro. Eu não como desse teu reggae, dessa tua mentira, da tua cuca. Quem come isso daí são teus seguidores, que são igual a tu. Querem novidade, querem like. Então, olha, exatamente pelo que eu estou falando agora e pelo que eu estou mostrando, é que ele diz que ele vê em mim uma pessoa insegura, que não fala, que não sabe o que está falando. Quem não sabe o que está falando é tu, rapaz. Que tu fala e não mostra na Bíblia. Porque você diz que a Bíblia não serve mais para nada. Abençoado, a Bíblia foi escrita para aquelas pessoas que existiam naquela geração, mas foi para eles aguardar, para eles esperar, para eles... E nós, abençoado? Nós não somos daquela geração. É para nós ler a Bíblia e entendermos que nós somos após tudo consumado. E nós temos que crer na obra de papai que está na Bíblia. E que como nós somos depois do que está consumado, é para tu ler, para entender e mostrar para as pessoas que é para eles viverem só por fé. E eu vou mostrar o quê? Se tu acabou com tudo. E agora tu criou o evangelho da pátria. Não tem. O Brasil não tem esse evangelho. Só se for aí. Só se for na tua pátria aí. Aqui não tem. O Brasil não tem evangelho. O Brasil, a nossa pátria, ele tem Constituição Federal, cara. Só que tem o evangelho da pátria aí. No teu país. Então, olha. E outra coisa. Você não mostra aonde é que tem aqui na Bíblia Evangelho da Pátria.
Nós já temos todas as coisas e a pátria nós viemos de lá. E estamos aqui participando de carne e sangue, que você diz também que é mentira. Tudo é mentira, você só não faz mostrar. Tu dá o teu entendimento e os teus perturbados aí fala graça e paz. Se tu acabou com a graça, tu tem que reunir todos eles e dizer: ei, negada, é para falar, é pátria. Senão vocês vão me chamar de mentiroso. Basta o Lira tá provando que eu sou. Então, olha. Então ele continuou aqui, né? E aí ele confessou tudo aquilo que eu preguei, chamando ele de mentiroso. Ele confessou tudo de novo, né? Na cabeça dele, né? Porque eu disse que ele estava inventando história. E qual é a história que ele inventa? Essa mentira dele. Que nós estamos no Evangelho da Pátria, se não existe nessa Bíblia, o Evangelho da Pátria, que ele diz que a igreja acabou. A igreja acabou porque ele está se referindo àquela igreja, às 7 igrejas, né, do qual Paulo pregava e do qual Apocalipse pregou, as 7 igrejas da Ásia. Mas, abençoado, só existia eles. A igreja de Cristo, do qual Paulo pregou, a igreja de Cristo, do qual João viu, a cidade santa que desceu do céu, está se referindo a Israel celestial, o membro do corpo de Cristo, infinitivamente, não é só de lá. Lá em Jeremias 31, eis aí vem dia que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que tu também deu a tua cabeça maluca aí e disse que só foi para Israel. Tu não sabe de nada. Essa casa de Israel e casa de Judá, a casa de Judá se refere a Israel física. A casa de Judá se refere a eles lá. E a Israel está incluído os judeus, do qual Deus disse que a descendência de Abraão seria numerosa as estrelas do céu. Aquilo ali, a casa de Israel e a casa de Judá, ele juntou 2 e fez um, a Israel de Deus. A morada de Deus, abençoado. Não tem nada a ver com coisa física. Tu tá deslizando na maionese. E essa igreja, a Israel de Deus, pode acabar, Lira? Mas é claro que não. Como é que vai acabar, abençoado? Se é infinito, é para sempre. Geração vai, geração vem. Porém, a terra permanece para sempre. Esse corpo de Cristo, eu aqui vou morrer. E virão outros. E nunca que vai acabar, abençoado, só na tua cabeça. Só na tua cabeça. Então, ó, e quais são as histórias do qual eu falei que ele inventa? Que acabou a igreja, que acabou Cristo, que acabou Deus, que acabou o evangelho, entendeu? Que o evangelho bíblico não é mais para ser pregado. É para pregar o evangelho bíblico, sim. Por quê? Porque o evangélico bíblico que Paulo pregou não era dele. Era um mistério que estava oculto de todas as gerações. E Paulo pregou para quem? Pregou só para quem existia. Paulo pregou somente para quem existia, o inteligente. E depois do ano 70, não é para pregar mais? Não é para pregar como Paulo pregava. Mandar esperar, aguardar a redenção de corpos, ressuscitação. A igreja
aguardar Cristo? Claro que não. Nós não pregamos isso, abençoado. O que nós pregamos é que tudo já foi consumado. E que nós já estamos com Ele, nós já reinamos com Ele, nós já temos a vida eterna, nós já temos tudo. E como é que eu vou dizer isso? Abrindo, abençoado, a Bíblia. Que tu manda rasgar. Então, ó, falou que a igreja de Cristo acabou, não provou. Falou que Cristo acabou, claro que não vai provar nunca. Que Deus não existe. E ele diz que crê nesse Deus que criou todas as coisas. Mas como é que ele criou todas as coisas, ô rapazinho? Se ele não existe, como é que ele vai criar sem ele existir? E esse tua loucura aí de dizer, de querer inventar coisa, não é não. Tu tem que vir pra cá, ó. Tu tem que vir pra cá. Ele disse que no começo ele era o verbo. E que o verbo estava com ele. E o verbo era ele. E o verbo se fez carne. E lá em João, João fala, lá em João 6, a partir do 35, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é que pode descer do céu a não ser Deus? Hein, abençoado? E aí? Como é que ele disse que era o pão vivo que desceu do céu? Né? E como é que tu vai acabar com aquele que desceu do céu? Tu não pode acabar, abençoado. Cristo é Deus, Deus é Cristo. Se tu acabar com Cristo, tu acaba com Deus. Se tu acabar com Deus, tu acaba com Cristo. É espírito. Espírito não acaba. Só na tua mente desluminada. Então, ó. Então ele diz, é claro que Deus não existe. É claro que Jesus acabou. É claro que o evangelho não é para pregar. É claro. Mas só na mente dele. Ele não abre aqui e não mostra. E não vai mostrar nunca, abençoado. Agora eu vou te mostrar, tá? Vai sair longo esse vídeo aqui, tá? Então, ó. Se ele diz que se nós pregamos o evangelho, né, nós vamos ter que esperar Jesus, nós vamos ter que esperar a igreja ser apresentada. Não é, abençoado. Não é dessa igreja que nós pregamos, abençoado. Não é dessa igreja. Paulo era que pregava isso. Nós já estamos pregando lá na frente. Nós estamos pregando as cartas de Paulo, mas explicando que quando Paulo falava, ele não estava falando conosco, porque nós não existíamos, só por isso. Que tu faz essa tua macumba todinha aí, é para dizer que as cartas de Paulo não é para nós. Como é que tu tem filho? Tu não tem filho. Como é que tu vai escrever uma carta para o teu filho se ele não existe? Nós não existíamos, abençoado. As cartas de Paulo tem destinatário. E era aqueles lugares que existiam. Nós não existia, inteligente. O Brasil foi descoberto em 1500, inteligente. Isso se consumou no ano 70. Como que as cartas podem ser para nós? E não serve para nós não, Lira? Para esclarecimento. Tu vai fazer uma prova. O livro de história foi escrito para tu? Claro que não! Tu vai ter que estudar para obter conhecimento do livro de história, para fazer uma boa prova, através da leitura do livro de história, inteligente. Entendeu, inteligente? Então, em que ponto as cartas de Paulo, a Bíblia inteira, serve para nós? Para entendimento, para libertação do macumbeiro, chamado pastor, e agora para se libertar de você, da sua mentira. Então, ele fala todas essas besteiras aí, né? Que se a gente for ler o evangelho, nós vamos ter que esperar Jesus, nós vamos ter que ser apresentado. Ô, abençoado, quem foi apresentado foi eles, abençoado.
Quem foi apresentado foram aqueles espíritos que estavam revestidos e participando de carne e sangue, que foi enviado para a terra, que não foi só Jesus de Nazaré. Visto, pois, que o Sírio tem participação comum de carne e sangue, deste Sírio ele também participou. Nós não existia, como é que nós ia participar? Como? Me explica. Então não explica. Tu diz aqui que não existe mais espírito aqui participando de carne e sangue. Só não prova, né? Só não prova. Então, ó. Então ele diz que Deus não existe porque Deus não tem uma fonte que criou Deus. Ó. O cara quer que Deus tenha sido criado. Ó, abençoado. E diz também que Deus não explica, e que ninguém explica Deus. Explica. Deus é tudo, abençoado. Deus é tudo em todos. Deus é Cristo, Cristo é Deus. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é tudo. E tu vai querer explicar como foi que Deus surgiu? Tá querendo saber demais, abençoado. Por isso tu tá desse jeito, maluco, doido, acabando com tudo. Então, ele diz que esse é o Deus que ele crê, mas como é que ele crê no Deus que não existe, segundo ele? Aí diz que o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho da pátria celestial. Mas onde é que tem? Porque Paulo só falou lá, porque a nossa pátria está no céu. Então, por que Paulo falou isso? Porque Paulo estava vivo. Então, a pátria estava lá no céu. E ele estava aguardando morrer para voltar para a pátria. E nós, no meu entendimento, é a mesma coisa. Eu estou na pátria hoje, mas é no Brasil. Entendeu, abençoado? Eu já tenho a pátria porque eu já vim de lá. Mas se eu estou aqui, ele me enviou de lá para cá, como é que eu digo que estou lá? Não dá, abençoado, não dá. Então, ele diz que o evangelho tem que ser pregado é a pátria celestial. Então, ele diz também que nós, nós os pregadores da graça, nós estamos limitados a enxergar somente o que está na Bíblia. Mas é claro, eu vou passar na frente de Deus, que nem tu quer fazer. Os crentes, o pastor diz que está passando na frente dele, e tu quer passar na frente de Deus? A Bíblia é Deus, abençoado. A Bíblia é Deus. Então, realmente nós os pregadores da graça de Deus, nós não temos essa tua mente desgraçada aí, para ter esse entendimento que Deus não existe, que Cristo acabou, que a nova aliança acabou, e não mostra, não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada. E você pensa que isso daí, cara, só deu certo para os teus seguidores, mano. Só. Mas eles também estão se tornando idólatras, te adorando, e eles não têm entendimento também. Como você diz que sou eu que não tenho entendimento. Quem não tem entendimento é você. Porque você diz que nós pregamos essa graça, né? Ah, abençoado. Você não sabe nem o que diz. Tá? E eu estou aqui te dizendo, eu estou esclarecendo, porque você disse que estava me ensinando e perguntou aí para os teus maluquinhos se eles queriam que você continuasse a me ensinar. Você não ensina nem para você mesmo. Imagina para mim. Porque, na verdade, eu não sei nada realmente não. Só que eu não sou mentiroso, que nem você, que fica inventando as coisas sem mostrar. Então, eu vou começar abrir a Bíblia aqui, ó. Efésios 2:7. Paulo falando lá com os Éfesos,
ele disse assim, ó, Efésios 2:5, Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, Paulo está pregando para os Éfesos, está se incluindo, né? E Lira, e nós não existia, pessoal. Nós não existia, abençoadinho. Nós existia como espírito, abençoadinho. Mas como participante de carne e sangue, nós não existia. Isso é anos 70. Aliás, aqui não é anos 70. Aqui não sei nem que ano é. Antes muito do ano 70. 50 e pouco, talvez. E ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Falando com eles lá. Porque somente eles foram salvos pela graça. E nós, Lira? Aí sim, tu tem que entender que aqui ele está antes e nós estamos depois, então nós já nascemos salvos. Nós não precisamos de ter sido salvos pela essa manifestação. Entendeu, abençoado? E não é para ler não, mas é claro. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que Paulo não está falando comigo, que está falando com eles? E que quando eu nasci, isso já tinha se consumado. E que eu já nasci salvo. Abençoado. Abençoado só quem passou pelas coisas para aguardar, para esperar, para fazer, ou qualquer outra coisa, foi aqueles que viveram do ano 70 para trás. Nós já temos tudo. É para viver por fé. Para viver por fé, abençoado, crendo no que ele já fez. Que ele disse que não é. E Paulo diz, olha, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui do ministério do Espírito, abençoado. E nós já nascemos nele, nós já estamos assentados juntamente com ele, já estamos ressuscitados, glorificados, tudo, já somos uma nova criatura, porque nós estamos no ministério do Espírito, estamos em Cristo, em Deus, em Jesus, é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa, para mostrar, tá aqui, ó. Ele diz que isso daqui não é para pregar mais. Acabei de falar para vocês. Mas ele mostrou? Não. É só da cabeça dele. E Paulo diz aqui, Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros. Paulo estava vivendo aquele século. E aí viria outro século. Passaria aquela geração, aquele século. Mateus 24... 34, Daniel 9:24, aquele século, aquela geração, acabaria no ano 70. E Paulo disse assim, depois do ano 70 não é mais para vocês pregar. Depois do ano 70, os que virão, para rasgar toda a Bíblia, porque o Bruno vai mostrar, vai mandar. Claro que não. Paulo está dizendo aqui, Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros, sem fim, a suprema riqueza da sua graça, a graça de Deus, para com eles, em Cristo Jesus. Abençoado. Simples, ó. Muito simples. Sem inventar. Olha, Apocalipse. Eu vou abrir aqui só uns capítulos e versículos aqui. Entendeu? Porque como tu falou, né? Se fosse para mim passar aqui a noite inteira provando que tu é mentiroso e que tudo que tu prega, tu não mostra nada, eu passaria. Olha, Apocalipse 21, ó. Aqui é João, né? Aqui é João pregando as 7 igrejas da Ásia, né? Não é isso? Ó,
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, é isso aqui que é para tu pregar, mano. Que as pessoas estão esperando passar, acabar o céu, acabar a terra, pegar fogo. E como é que tu vai pregar isso daqui? Tu não tem mais coragem, que tu diz que a graça acabou. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse mar que não existe, eu já preguei sobre isso, tá? Isso daqui se refere a que não existia mais separação. Quando ele disse haja terra, haja céu, haja mar, né? E ele disse haja separação entre o céu e entre a terra. Então, ele está usando uma linguagem de figura para dizer que não tem mais separação, agora é um só. Aí, ó, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Esse inteligente aí, né? Ele leu isso daqui e ele disse que isso aqui é a pátria. Ele disse que isso daqui é a pátria que desceu do céu. Ó, mentiroso. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Isso daqui se refere a Israel de Deus. É a Israel de Deus, a igreja de Deus que ele está se referindo. Não está se referindo nada de negócio de pátria. Isso aí é coisa da tua cabeça. Que descia do céu da parte de Deus, atraviada como noiva adornada para o seu esposo. Ele diz que é a pátria. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Falando do tabernáculo de Deus, abençoado, dos espíritos. Falando de todos os filhos, dos espíritos. Ou ele acha que ele habita em tu, ele não habita em tu, ele habita no espírito que em tu habita, porque ele não habita em carne, ele não tem nada a ver com carne. E se você não tem o espírito de Deus, não é dele, então ele não habita. Deus habitará com ele, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Falando do tabernáculo, abençoado. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, falando da lei, falando da primeira aliança. E também, né, espírito não tem olhos e nem tem lágrima. Isso daqui é uma linguagem de figura. Então, ele continua aqui, ó. E aquele que está sentado no trono disse... Quem é que está sentado no trono? Eis que faço Deus. Deus está sentado no trono. Porque é um só. É só na tua cabeça, que é dois. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou. Você sabe que o mediador entre a nova aliança, né, foi Cristo, né? E quem é que está dizendo aqui? Eis que farei, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou. Quem que acrescentou? O que estava sentado no trono, Deus. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiros. 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Olha, eu sou. Eu sou quem? Deus. E ele é o quê? Ele é o alfa e ele é o ômega. Olha, ele é o princípio e o fim. Entendeu, abençoado? Ele é um só. Ele é tudo. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Qual é a fonte da água da vida? Ele também.
O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e eles me serão filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos e abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, falando do filho da perdição, falando do cão guloso, a partir que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o pastor disse que isso aqui é outra coisa, e que o Bruno também assina embaixo. Então, eu vou ler aqui para você também, viu, Bruninho? Apocalipse 1, e vou ler aqui porque o tempo está passando. Eu vou ler só o 9, a partir do 9, ó. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, falando com a igreja da Ásia, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí aqui tem as igrejas, né? E ele diz, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talhares e cingido à altura do peito, com uma cinza de ouro, a sua cabeça e cabelo eram branco, como alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido com... Tudo isso aqui é linguagem de figura. Então, onde é que eu quero chegar? 17. Quando vi, caí aos seus pés, preste atenção, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Jesus, tá? O Jesus Cristo que o Bruno disse que acabou, o Cristo. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, olha, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, que estava vivo diante dele, de João, que ele estava vendo, ele disse: estive morto. Mas eis que estou vivo. Quando? Até quando? Pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. E aí, abençoado? Como é que tu diz que ele acabou, se ele está dizendo aqui que está vivo pelos séculos dos séculos? Espírito não morre, abençoado. De novo, Hebreus 13. Preste atenção, tá? Estou só enxergando na tua cara aí. Hebreus 13, 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra Hebreus 13, 20. Não, Hebreus 13, 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele diz que Cristo acabou e Cristo já foi morto desde a fundação do mundo, e disse para João que estava vivo. Entendeu, abençoado? Não dá, abençoado.
Hebreus 7, 1 a 3. Hebreus 7, 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos na fonte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui, né, é onde está incluído o gentio, né, que o inteligente aí disse que só foi para eles lá. Entendeu, abençoado? Então aqui, ó, vou terminar aqui. Eu vou ler só Hebreus 11 até o 28, já está com 50 minutos. Ó, Hebreus 8, a partir do 11 eu vou terminar aqui, tá? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolentes, mas imitadores daqueles pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. 16. Pois o homem jura pelo que é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, olha, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. 18. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Paulo falando aos hebreus, tá? A fim de lançar a mão da esperança proposta. 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Se referindo a Jesus de Nazaré. 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, ó, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pessoal? Então, abençoado, tem várias passagens, né? Tem várias passagens na Bíblia dizendo que Cristo é para sempre, né? E que o rapaz fala todas essas coisas e aí ele dá o entendimento dele, mas o que está escrito aqui, abençoado, não é nada disso.
Hebreus 7, 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Olha quem foi que foi feito semelhante ao Filho de Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Como é que ele foi feito, tudo ele aqui, o Melquisedeque, foi feito à semelhança do Filho de Deus? E aqui está dizendo que ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, e o cara diz que Cristo acabou. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, para sempre. E aí, cara, como é que acabou? Considerai, pois, como era grande esse Então, né, eu estou lendo aqui as partes da qual prova que é para sempre abençoado. Então, se você abrir a Bíblia em todo canto, né, até no Antigo Pacto, quando Filipe perguntou, mostras o Pai, e que ele confessou para Filipe que ele era o Pai, Cristo era o Pai. O Jesus de Nazaré, que quando ele disse não tem Pai para mostrar, estava se referindo ao Deus que estava dentro dele, abençoado. Hebreus 7,16. Constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Indissolúvel é porque não tem fim. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior aliança, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Olha, Hebreus 7,20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este, falando de Jesus, falando de Cristo, com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Se referindo a Cristo. Por isso, mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Falando do sacerdócio levítico. Este, falando de Cristo, no entanto, porque continua para sempre. Ele continua para sempre? Aqui está dizendo que é. Ou esse para sempre, eu estou doido, é uma força de expressão? É claro que não é, meu amado. Ele está dizendo aqui que os sacerdotes que eram feitos lá, eram feitos vários, porque eram impedidos de continuar, porque o homem não vive para sempre. E ele é para sempre, o Espírito abençoado. Está aqui, está escrito aqui. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Imutável é uma coisa que não muda, abençoado. Que é para sempre também. Ou eu estou doido, ou eu estou maluco. Claro que não, abençoado, porque eu não estou indo na tua onda, mano. Então, abençoado, olha, já falei muito. Tá dado o recado aí, viu, Bruno? Não queira ser meu professor, porque senão você vai me tornar um analfabeto e eu não quero isso, tá? Fica só com teus seguidores aí, certo? E aí, esclarecido todas essas coisas, provado que tu mente e que não prova nada, mais uma vez, você está refutável, tá? Graça eterna.